Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de maio. Ibovespa apresentou queda de 1,02%, dando uma pequena recuperada aí na última hora de pregão, deixando aqui uma sombra inferior. Mas enfim, depois de um pivô de alta no gráfico diário, mostrou uma certa fraqueza nessa zona de resistência, que era ali na casa dos 54.000 até os 55.500. Mas enquanto não perder essa região aqui de suporte, em torno de 53.056 pontos, segue aí configurado em tendência de alto índice. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,42%, dentro do que a gente já mencionou. Por mais que ela venha aqui para cima, só tentaria mesmo uma operação um pouco mais de day trade na ponta compradora, swing trade ainda não se encaixaria para uma compra. Mas por enquanto também não apresenta força para queda, por mais que esteja esticada para cima, ainda não apresentou aí uma sinalização de queda que para mim começaria a apresentar uma perda dos 17,85, fechar uma hora de pregão abaixo desse patamar e fazer nova mínima. Isso reforçaria um pouco mais a chance de queda desse ativo. Vale 5, nossa posição continua aí comprado em 27,59, a ação fechou em queda de 0,28%, até se comportou bem em relação ao Ibov, a média, vamos dizer assim. Fez aqui um início de um fundo ascendente no G60, onde já dá para avaliar a continuidade, a permanência nessa operação ou não, se ela perder esse suporte aqui no G60 em torno de R$ 27,91, que é a mínima do pregão de hoje. Mas é um ativo que mantém sua tendência de alta aqui de curto prazo. Está tendo uma boa semana de alta por enquanto, vamos ver se a sexta não vai alterar essa alta, está 6,3% de alta, e espera até que ela se estenda aqui para cima. Mas se ela perder esses 27,91, vou estar avaliando a permanência na posição comprada. O fato é que não seria interessante mais sair perdendo dessa posição aí de compra. RADL3, ativo que ainda ficou atento para uma possível entrada na ponta compradora. A semana vem bem boa, está com alta de 4,84%, continua apontando para um retorno ali para a faixa dos 20 pila, até uma resistência mais forte lá, depois de R$20 a R$20,10 tem uma outra zona de resistência em torno de 20,77. Então é um ativo que eu vou tá no meu radar para avaliar uma possibilidade de compra aí nos próximos pregões, podendo ser até no pregão dessa sexta-feira. MPLU 3, aqui vou citar dois ativos que tiveram uma queda um pouco mais forte nesse pregão, mas ainda dentro de um cenário de alta. No caso aqui seria MPLU 3, deu uma esticada boa para cima, o que aumentou a chance de correção, ao bater na resistência ali dos 32,48, vem fazendo uma correção, tem suporte ali na casa dos 28,94. Então a ação conseguiu até fechar, que é um pouco abaixo do gap ali de alta, que era 30,14, fechou um pouquinho abaixo desse patamar. Mas o fato é que vou ficar atento aí nos próximos pregões, dependendo da sinalização de alta aqui nos próximos pregões, a partir dessa sexta-feira, posso aí tentar uma compra um pouco mais ousada, mas ainda a favor de uma tendência de alta, ainda na expectativa que essa ação venha a gerar algum fundo aqui ascendente. Se eu traçar uma linha de tendência daqui de baixo, ela não fica tão inclinada, e aí eu não contemplo esse fundo. Se eu traçar a partir desse último fundo e pegando esse aqui, já começa a testar essa região. Então, papel para a gente ficar atento. SML3 da mesma forma, por mais que tenha montado aqui um pivô de baixo, ainda vejo esse pivô de baixo dentro de todo um movimento aqui de subida, vejo essa tendência de baixo estabelecida não tão significativa por enquanto. Tem zona de suporte importante pela frente ali, iniciando em torno dos 38 e se estendendo até a casa dos 37,55. Aqui já tem um suporte aqui nessa região de topo, imediato ali na casa de 39, 33, mas mais importante aqui na faixa dos 38 a 37,55. Fato também é outra ação que eu também ficaria de olho aí nos próximos pregões, avaliando alguma sinalização de força e tentando pegar aí uma nova tentativa de subida nesse papel a favor da tendência de alta de médio prazo. Dois ativos tiveram um pregão bem ruim, além desses dois que eu acabei de mencionar, mas esses dois ainda têm um viés de alta, principalmente de médio prazo. Os outros dois aqui que eu vou mencionar está bem abaixo, em termos de força, bem abaixo da média. Pomo 4, a ação caiu hoje 5,48%, abriu com gap, tentou subir, perdeu força e fechou na mínima, perdendo os dois fundos anteriores. Então é a ação que aponta para o próximo nível de suporte, que está lá na casa de R$ 3,85.
3,85 a 3,80, próximo nível de suporte para essa ação. Então, ativo ruim para quem está posicionado na ponta compradora nessa ação. Ativo mais para planejar a venda do que compra. HGTX3, outra, abriu com gap também, perdeu o fundo anterior, 2 fundos anteriores, fechamento em queda de 3,97%, a Pomo 4 a queda foi de 5,48%, voltando para HGTX3, queda forte de 3,97%, mais um pivô de baixa, ativo em tendência de baixo curto prazo, médio prazo, então está bem diferente da média. Vamos se comparar a esses dois ativos ao Ibov, por exemplo, são ativos bem mais fracos nesse momento, apontando aí para mais queda em um prazo maior, e olhando ali para um outro patamar de suporte abaixo do preço que essa ação se encontra, já seria mais lá para a faixa dos 22, por volta de 22,60 e mais abaixo aqui em torno de 22, 21,88. Não o valor exato, mas essa região, essa faixa de preço que eu acabei de mencionar. E nossas operações, a Vale 5 já mencionei sobre a Vale 5, nós temos a CSNA3 que a gente segue comprado, o ativo conseguiu ainda fechar o pregão desta quinta-feira em alta de 0,53, estava até melhor, estava em 9,47, estava até com uma boa alta, mas o leilão jogou a ação aqui para baixo em 9,42. Subimos já o stop de proteção de lucro aqui para baixo da mínima de hoje em 9,31, stop de proteção de lucro dessa ação. Vamos ver se ela consegue engatar uma nova candle de força aí para cima, fazer um novo pivô de alta no dia 60 e consequentemente buscar ali o objetivo, uma referência de objetivo da nossa compra na faixa dos 9,64. E para a gente fechar a CSMG3, que a gente mantém também a compra, por mais que ela tenha batido no objetivo, eu já cheguei a mencionar na videoanálise de ontem, que meu interesse seria um pouco maior de aguardar uma correção, avaliar a correção desse ativo, ou seja, ter aí um provável zigue-zague ascendente, visto que começou de maneira forte, pode realmente voltar, o mercado pode fazer qualquer coisa, mas é isso, é a tentativa de pegar um movimento um pouco maior que possa se estender, por exemplo, para uma próxima resistência em torno de 38,84, ou sendo bem mais otimista ali na faixa dos R$40. Lógico que a gente não fica só com otimismo, vou ficar avaliando, fazendo a gestão ativa, sair perdendo mais dessa operação, só mesmo se ela abrisse com gap aqui para baixo. Espero que isso de forma alguma aconteça. Então é isso, amigos, um grande abraço, obrigado por sua atenção aqui e também não atenção só por assistir nossa videoanálise, mas acessar o nosso site daltovieira.com com frequência. Até a nossa próxima videoanálise. Um grande abraço.